Olha para quem está do teu lado e diga para ele: chegou a minha vez. Eu quero falar com você hoje sobre chegou a minha vez. Aleluia, achei que você ia estar mais forte, mais animado com isso aqui. Levanta a tua mão direita e diga comigo: chegou a minha vez. Eu creio que chegou a nossa vez. Por que chegou a nossa vez? Porque é o nosso tempo. São os nossos dias. É o nosso momento. Nós vimos gerações antes da nossa, uma realidade que pessoas viveram antes de nós, mas eu creio em realidades que temos para viver agora. Chegou a nossa vez. Nós temos aprendido mais e mais como a chama, como fogo, como a realidade da presença de Deus. A gente entende mais e mais do que é feito uma realidade. São princípios naturais, reflexo daquilo que é natural. Tudo que é natural é fruto, é reflexo de uma realidade espiritual. E a chama carrega identidades que a gente tem aprendido e vivido isso. Deus é como esse combustível, é como aquele que dá, é como aquele que provê, porque Deus amou, Deus deu do próprio Filho, aquele que veio e morreu por nós, e Ele é o nosso hoje oxigênio. Jesus, sem Ele nós não temos vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas através de Jesus hoje nós temos o fôlego de vida, aleluia. E por essa vida nós temos o Espírito Santo hoje, a pessoa do Espírito Santo, que é o calor que faz com que a chama se mantenha. Calor fala de ambiente, calor fala dessa realidade, e nós temos a presença do Espírito Santo para aquecer o nosso coração, e para fechar essa realidade, nós somos essa combustão química, que como nós acabamos de cantar, e vamos gravar se Deus quiser, dia 27 de outubro, declarando, essa chama vai ser espalhada por toda a terra, essa chama vai ser espalhada por toda a terra. Eu posso ouvir um amém aqui, Lagoinha? Vai ser espalhada por toda a terra, como uma combustão. Nós entendemos como chama, como ardor, como fogo. Nós precisamos manter uma curiosidade abençoada. Aquela chama que o Senhor se revelou através de um arbusto. Não foi no alto de uma montanha, um fogo gigantesco. Não foi em cima de um altar, dentro de um templo. Mas foi um pequeno bush. Foi um pequeno arbusto no canto de um deserto. Algo que era improvável, algo que era pequeno. E Deus revelou a glória dele através daquele lugar tão pequeno e improvável. Mas aquilo foi revelado porque Moisés teve uma curiosidade, uma busca por aquilo que queimava diante dele, e ele foi ver porque não se consumia. Eu creio que o fogo está ardendo. Quem tem curiosidade por esse ardor? E a gente vê tantas manifestações de Deus, e eu creio hoje, Deus tem nos chamado nessa terceira semana, nessa terceira oportunidade da gente falar sobre essa chama, porque o fogo e a chama, quando o Espírito Santo nos leva a falar disso de novo, é porque Deus tem revelações para nós. É porque Deus tem coisas novas para nós, Lagoinha. Você crê nisso em nome de Jesus? Deus tem realidades novas para a tua casa, tua família, teus relacionamentos. A palavra só no livro de Levítico, só em Levítico na Bíblia, são mais de 30 referências, são 31 referências só no livro de Levítico, como fogo representando a presença de Deus. Foi também uma coluna de fogo que Deus ia diante do povo de Israel no frio, no deserto. Foi como fogo que Deus destruiu a cidade de Gomorra, Sodoma e Gomorra. Foi com fogo que Deus utilizou Sansão para pegar as raposas e incendiar a seara dos filisteus. Foi com fogo que Elias destruiu seus inimigos que queriam matar. Foi com tochas de fogo que Gideão derrotou o exército dos midianitas. Foi com fogo que Deus recebeu o holocausto no Monte Carmelo e derrotou os profetas de Baal. Foi com fogo que Deus batizou os discípulos no dia de Pentecoste. E vai ser com fogo que Deus vai trazer juízo a essa terra, pois Ele é um fogo consumidor. Isso representa o fogo do Senhor. Você pode aplaudir o nosso Deus se você crê nisso. É a realidade do fogo de Deus. E há uma realidade, um princípio: o fogo de Deus queima sempre onde? Sempre no altar. Sempre no altar. Abel tinha um altar diante de Deus. Noé tinha um altar diante de Deus. Abraão tinha um altar diante de Deus. Jacó tinha um altar diante de Deus. Moisés tinha um altar diante de Deus. Josué tinha um altar diante de Deus. Arão tinha um altar diante de Deus. Gideão tinha um altar diante de Deus. Samuel, Davi tinham um altar. Salomão tinham um altar diante de Deus.
Deus nos traz aqui para eu dizer para você: chegou a nossa vez. Chegou a minha vez. Diga mais uma vez: chegou a minha vez. É a vez mais e mais dessa chama queimar na nossa vida, arder no nosso coração, Lagoinha. Em 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 1, você lê comigo, e diz assim: quando o Senhor levou Elias aos céus, e eu queria falar disso aqui hoje também, levou no meio do hurricane aí, vem comigo. Levou Elias aos céus, num redemoinho. Aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida que eu não vou te deixar sozinho. Então foram para Betel. E em Betel, os discípulos dos profetas, eles faziam parte da escola de profetas de Elias. Elias tinha uma escola. Quem aqui tem algum carismático aqui, algum do carisma aqui? Primeiro ano do nosso carisma lá, algumas décadas atrás, não vou falar muito de década não, porque vai me denunciar aqui, mas o nome nosso era Escola de Profetas Carisma, porque a gente crê nisso. Diga comigo: eu sou um profeta. E Elias tinha uma escola de profetas, e no meio desse caminho, diz aqui, em Betel, a turma da escola de profetas foi falar com Eliseu, e perguntaram para Eliseu: Eliseu, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não precisa falar disso. Então Elias lhe disse: fica aqui, Eliseu, o Senhor está me mandando para Jericó. E ele respondeu: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida que eu não vou te deixar sozinho. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas, da escola de profetas, foram falar com Eliseu e perguntaram: ô Eliseu, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, né? Separando de você. Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não precisa falar disso. Em seguida Elias lhe disse: fica aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida que eu não vou te deixar sozinho. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. E as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, você terá o que pediu, do contrário, não será atendido. E de repente, diga comigo, de repente, eu amo os de repentes da Bíblia, diga mais alto: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso Eliseu, ele gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e como os cavaleiros de Israel. E quando já não mais podia ver a Elias, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. E então bateu nas águas do rio com um manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Aplauda o Senhor se você crê nessa palavra para a nossa vida. Diga mais alto, Lagoinha, diga comigo: chegou a minha vez. Vamos, diga, vai: chegou a minha vez. Oh, coisa fofa da vida. Eu tenho uma história, eu com 4 anos mais ou menos em Belo Horizonte, um irmão foi dar um testemunho uma vez na igreja, e a gente assentado assim como a gente está, e eu sentado na frente com minha mãe,
e o irmão dando testemunho, só para aquele testemunho que o cara dá aquela volta, né? E ele estava, eu não conseguia, igreja. Eu não conseguia, igreja. Eu não conseguia. Até que no meio do sermão eu fui e gritei, mas tem que conseguir, moço! Consegue, moço! Pronto, vamos voltar para o sermão, amém. Eu amo as crianças participando. Quem ama isso aqui? Maravilhoso. É muito bom. Só não grita muito, amém? Eliseu representa para nós a nossa hora. Eliseu representa para nós o nosso momento. Chegou a minha vez. Nós somos parte de uma geração que verá grandes sucessões. Há pouco tempo agora, nós tivemos, Deus levou para si Billy Graham. Deus levou para si um grande evangelista, se não o maior de toda a história desde que o evangelho é pregado. Deus levou para si um pai. Mas nós cremos que a unção que estava sobre Billy Graham tem sido derramada sobre a nossa geração. Como nunca antes tem havido salvação no mundo, como tem acontecido nos últimos dias. O que nós podemos dizer como Lagoinha, o que a gente está vivendo como comunidade brasileira, no que diz respeito à salvação, tem sido algo incrível nesse lugar, pela misericórdia, pura graça e misericórdia do Senhor. Nós temos líderes no Brasil, líderes de grandes igrejas, denominações, nosso próprio pastor Márcio, R.R. Soares, Silas Malafaia, tantos homens que Deus levantou. A gente pode aplaudir esses homens de Deus, que são cheios de Deus, são vivos, são abençoados, Deus tem muito através deles. Mas existe uma chave que eu preciso que a gente carregue. Existe uma base que a gente tem que ter no coração, que queimava na vida de Eliseu. A palavra fala que Eliseu fazia parte de um grupo, de uma escola de profetas, de um grupo de pessoas que conviviam com Elias, que andavam sobre a unção de Elias, que manifestavam a glória de Deus através de Elias. E diz assim a palavra que Elias caminhava, e todas as vezes que ele caminhava, Eliseu estava no caminho de Elias. Todas as vezes por onde Elias passava, Eliseu também estava no caminho de Elias. Eu creio que para essa chama se manter quente, ardente e ser alastrada, como a gente acabou de cantar, é necessário que a gente continue no caminho da unção que a gente acredita. Eliseu não se desviava do caminho de Elias. Eliseu se mantinha o tempo todo no caminho do profeta. Quantos de nós hoje, a gente faz parte dessa geração, a gente faz parte de uma geração que qualquer coisa a gente sai do caminho. Qualquer coisa que entristeceu, que decepcionou, que frustrou, a gente quer sair do caminho. Ah não, a gente quer ir embora. É tão forte isso porque Eliseu se mantinha no caminho do profeta. Diferente dos outros colegas da escola de profetas. É tão forte porque eles já sabiam, eles já tinham uma notícia enviada de Deus dizendo: em breve eu estou vindo resgatar, eu estou vindo tomar Elias do mundo. Eu vou tomar Elias dessa geração, eu vou levá-lo comigo. Todos sabiam. Mas parece que Eliseu queria estar perto da unção que estava sobre a vida de Elias. Enquanto existia um grupo que apenas assistia, existia alguém que esperava. Nós precisamos fazer parte dessa geração que tem essa expectativa. Quem recebe essa palavra aqui comigo? Quando eu falo nessa terceira semana de chama, eu não consigo tirar a imagem desse carro em chamas, desses cavalos em chamas, e a figura de Eliseu e Elias, separados por essa chama. Eu creio, queridos, em nome de Jesus, que nós somos a geração que vai prosseguir com uma unção ainda maior. Nós cremos e vamos trabalhar para ser uma geração que vai otimizar e multiplicar a unção da geração que vem antes da nossa. Quem posso ouvir um amém aqui comigo? É tão forte porque Elias chegou várias vezes para Eliseu e disse assim: eu vou para Betel. E Eliseu dizia: eu vou com você. Depois ele vem e diz claramente: agora eu vou para Jericó. Eliseu mais uma vez dizia: eu não vou te deixar sozinho, eu vou com você. Até que chega um momento que Elias chega e diz: eu vou para o Jordão.
Jordão fala de conquista, gente. Jordão fala de nova terra. Jordão fala de novo nascimento. A realidade do Jordão fala de milagres. E quando Eliseu diz para Elias falando: eu não vou deixar você ir sozinho para o Jordão também. É tão forte isso, porque nesse momento nós temos esse relato que diz o seguinte: agora os dois partiram juntos. Existe um progresso de relação, de intimidade entre Elias e Eliseu. O nosso fogo com Deus, ele é progressivo. Ele é fruto da nossa intimidade com Deus. Quem recebe essa palavra aqui? É incrível isso. É à medida que a gente vai se relacionando com Deus, nós vamos nos tornando mais familiarizados com Deus. Você percebe que na vida de Eliseu, ele caminhava no caminho de Elias, ele caminhava no caminho de Elias, ele caminhava no caminho de Elias, mas chega um momento para o Jordão que ele caminha do lado de Elias. Eu tenho uma palavra para você. Deus quer que você caminhe do lado da unção que Ele tem para a sua vida. Deus quer que você caminhe próximo daquilo que Ele tem para a sua vida. Vem comigo, Lagoinha. Deus quer que você caminhe do lado, mesmo que no início você só está no caminho. Era um grupo junto, mais de 50 pessoas. Mas essas 50 pessoas, elas apenas falavam o quê? Ô Eliseu, daqui a pouco Elias vai embora. Ô Eliseu, o seminário está maravilhoso, mas Elias vai embora. Eliseu todo dia dizia para os seus colegas, ele dizia o seguinte: não fala disso, não fala sobre isso, não fala sobre isso, porque não é sobre ele ir, é sobre o que ele tem, porque o que tem vai ficar. É sobre a unção que existe em Elias. Quem recebe essa palavra aqui, Lagoinha? Amém, você recebe esse nome de Jesus. Quantas vezes Eliseu falava para os seus colegas: para de falar disso, para de falar sobre aquilo que vai. Eu quero te falar algo nesse dia com todo o coração: permaneça no caminho, porque do caminho você vai operar milagres através desse caminho. Vem comigo, por favor, permaneça no caminho, continue no caminho. Quando o Jordão abriu, foi o último milagre que Elias realizou. O último milagre. A Bíblia fala que haviam 50 olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Eu acho que naquela hora, aqueles 50 olharam e talvez pensaram assim: cara, era para a gente estar lá também. Cara, olha olha Eliseu do lado de Elias, e nós estamos aqui de longe, comendo pipoca e assistindo. Deixa eu te falar, tem muita gente que vai comer pipoca e assistir os milagres que você vai realizar para a glória de Deus. Tem muita gente que vai ficar só olhando, falando assim: em nome de Jesus você vai operar milagres. Vem comigo, por favor, vem comigo nesse culto de meio-dia, vem comigo, por favor. A palavra fala que aqueles 50 ficaram olhando e vendo Elias e Eliseu passarem em terra seca pelo Jordão. Não saia do caminho, não dê ouvidos a dúvidas. Você vai multiplicar a unção que Deus tem preparado para a sua vida. É tão forte isso, e isso queima no meu coração. Porque assim que eles terminaram de atravessar o Jordão, Elias já tinha uma palavra de Deus para a vida dele. Eliseu e todos os profetas ali da escola de profetas sabiam daquela palavra. Mas Eliseu não largava Elias, ao ponto de Elias chegar para Eliseu e dizer para ele assim: o que eu posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe? O que eu posso fazer por você? Eliseu chega para Elias e diz claramente: faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Ele chega para Eliseu e diz assim: eu quero o que você tem, multiplica isso na minha vida, derrama isso sobre a minha vida. É tão forte que o desejo do coração de Eliseu não era reter Elias, mas era tomar daquilo que Deus derramou sobre Elias e aquilo fosse maximizado na vida dele. Aquilo fosse unção dobrada. Diga comigo, unção dobrada. Receba essa palavra, diga mais uma vez: unção dobrada.
Eu creio que chegou a nossa vez de termos uma unção dobrada, uma unção maximizada, uma unção aumentada na nossa vida. Você não vai começar a sua vida ou viver lá onde seus pais viveram, não. Você vai deles a mais, em nome de Jesus. Seus filhos vão aonde você chegar, eles vão além de onde você chegou. Vem comigo aqui, o que Deus tem para a sua vida e para a nossa geração. Nós não vamos voltar lá atrás, não. Nós vamos onde nossos pais têm ido e nós vamos além, em nome de Jesus. Você vai além, em nome de Jesus. Eliseu chegou para Elias e disse: eu quero o que está sobre a tua vida, eu quero prosseguir com aquilo que está sobre a tua vida, eu quero otimizar, eu quero maximizar isso. Nós estamos nas mesmas 24 horas, mas eu creio, nessas 24 horas que nós estamos, nós vamos dobrar daquilo que nossos pais, nossos antepassados já fizeram para a glória de Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu falo sobre tudo, eu falo sobre a tua casa, eu falo sobre seus filhos, eu falo sobre o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, sobre tudo. São as mesmas 24 horas, mas Eliseu recebeu uma unção dobrada. Eliseu recebeu uma unção ainda maior. Elias, em todo o seu ministério, temos relato de 7 milagres que ele realizou. Eliseu realizou 14 milagres. Realizou 14 milagres, ele recebeu o mesmo manto. Ele não recebeu um manto diferente de Elias, não. Ele recebeu o mesmo manto, mas houve uma otimização, algo que foi maximizado. Ei, deixa eu te falar, tudo aquilo que você já viu, tudo aquilo que nós já vimos, tudo aquilo que a gente já experimentou, aleluia, vai ser maximizado nos próximos dias. Eu estou com essa expectativa, Lagoinha. Deus não está colocando essa palavra no nosso coração à toa. Deus não está colocando esse ardor no nosso coração à toa. Eu creio com todo o meu coração. Existe algo que será melhorado na nossa vida. Nós vamos terminar esse ano uma pessoa melhor em nome de Jesus. Bata no teu coração e diga: eu vou melhorar em nome de Jesus. Aleluia. Eliseu recebeu algo de Deus. E existem características na vida de Eliseu que a gente precisa carregar, porque já chegou a nossa vez. Eliseu, ele acompanhava Elias, eu creio, olhando para Elias, diferente de vários daquele grupo. Ele olhava Elias como um pai espiritual. Ele respeitava a unção que havia sobre a vida de Elias. Muitos de nós não caminhamos na igreja, não caminhamos na fé, respeitando a unção sobre o qual nós estamos abaixo dela. Eliseu, ele tinha um coração como de um filho em relação a Elias. Quem recebe essa palavra? Talvez aqueles alunos, aquelas pessoas, eles estavam lá, eles comiam da mesma palavra, eles comiam da mesma comida, eles conviviam com Elias, mas Eliseu, ele se entregava como um filho para Elias. Ele tinha uma entrega como de um filho para Elias. Eu creio com todo o coração, a unção pelo qual nós estamos abaixo dela, todos nós, eu me incluo nela, a unção que nós temos vivido, a gente tem que se entregar como filhos para ela. A gente tem que estar respeitando essa unção. Respeitando essa unção. Dá uma olhada na sua volta, numa boa, acende a luz, por favor. Tem como acender a luz? Acende a luz e dá uma olhada à sua volta. Esse aqui, olha só que igreja maravilhosa. Aplauda quem está do teu lado. Olha esse povo lindo. Olha que povo maravilhoso. Aleluia. Vou até pedir aqui, vem tirar foto aqui em cima, que está bonito demais esse negócio aqui hoje. Olha para quem está do teu lado e diga para ele assim: nós fazemos parte de uma mesma família, e nessa família todos nós somos filhos. Vai tirando foto aqui de cima e deixa a luz acesa, porque está bonito demais. Aplauda de novo quem está do teu lado. Está bonito isso aqui. Meu Deus do céu. Pode deixar acesa, pode deixar acesa. A gente precisa entender isso. E precisa estar queimando no nosso coração. Quando a gente olha à volta, vê essa igreja cheia. O culto das 10 horas estava cheio assim. 7 da noite está cheio, mais cheio do que os 2 cultos da manhã. O que aconteceu ontem no nosso culto inglês, aconteceu no Rocket. Quarta-feira temos um público, sexta-feira temos outro, sábado temos outro, domingo temos tido 3 cultos. Dia 27 de outubro, se o Senhor permitir, a gente junto no Holy Land. É uma oportunidade de a gente entender, a gente faz parte de uma família. Eliseu tinha um coração de filho em relação a Elias. Eliseu tinha uma devoção, uma aliança com Elias, ao ponto dos colegas falarem assim: ó, você vai perder o seu Elias.
E Eliseu falava: para de falar disso, não quero saber disso, eu vou ficar com ele, enquanto ele estiver aqui eu vou ficar com ele. Enquanto Elias está aqui, eu não vou largar do pé dele, eu vou caminhar com ele, vou estar do lado dele, vou conviver com ele, vou fazer tudo que ele quer, porque ele é como um pai para mim. Nós precisamos ter esse ardor pela unção que nós respeitamos. Uma segunda realidade que eu creio que havia sobre a vida de Eliseu, e a gente toma isso: Eliseu, ele tinha uma presença emocional com Elias. Uma presença emocional. Muitos de nós, a gente tem tido medo de entregar o coração, medo de estar de derramar, mergulhar de cabeça. A gente já aprendeu isso, a gente não é uma igreja coração, a gente é uma igreja cabeça. A gente mergulha de cabeça, a gente se entrega. A palavra fala assim claramente: de repente, depois que o Jordão abriu, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, e puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Elias e Eliseu estavam caminhando e conversando. Elias e Eliseu estavam vivendo um relacionamento de emoção, um relacionamento mais íntimo. Quem recebe essa palavra? O que Eliseu viveu com Elias foi um coração como de um filho, respeitando a unção que estava sobre ele. Uma segunda realidade: ele se entregou como uma presença emocional em relação a Elias. Ele insistiu, caminhou, até o quê? Até eles andarem juntos e conversar sobre o que for. Caminhando juntos, conversando. E diante dessa conversa, foi ali que Elias perguntou para Eliseu: e aí, o que você quer? Pode falar, o que você quer? Eu creio que foi numa conversa tão amigável, que ele chega e diz: o que você quer? Pode falar. E Eliseu falou: eu quero essa unção que está sobre a sua vida, eu quero esse poder de Deus sobre a minha vida, eu quero isso para mim. Eliseu construiu algo que nós precisamos construir juntos: respeitar a unção pelo qual nós temos caminhado juntos, entregar nossa vida emocionalmente debaixo dessa unção. Em terceiro lugar, recebe essa palavra em nome de Jesus: Eliseu era um provedor na vida de Elias. Enquanto existia um grupo que simplesmente via o que acontecia e até esperava que Elias fosse embora logo, Eliseu era aquele que ele queria estar perto de Elias. Acabou a água do profeta, vou pegar a água para o profeta. Tem que lavar a roupa do profeta, tem que arrumar a cama do profeta. Eliseu se colocou numa posição por causa da unção que ele respeitava e ele acreditava. Ele servia a Elias. Quem está recebendo essa palavra? Nós precisamos investir na unção que a gente acredita. Estou falando de pastor André, não tem nada de André, não tem nada de homem aqui não. Tem da unção de Deus que está sobre a nossa vida, amém, gente? A gente investir, acreditar nisso, acreditar que a gente está no mover de Deus, acreditar que a gente está no agir de Deus. Então o que? Eu respeito essa unção, eu sou filho dessa unção, eu faço parte dessa realidade, eu me entrego emocionalmente, eu entrego a minha vida, eu busco uma intimidade debaixo dessa realidade, e eu invisto naquilo que eu estou debaixo. Eu faço parte daquilo que Deus tem me colocado. E a gente entende que esse quarto degrau, porque chegou a vez de Eliseu, e eu creio que chegou a nossa vez. Oh meu Deus, eu creio demais. Eliseu desejava a unção que havia sobre Elias. E quando eu falo isso com você, eu quero que você veja o coração de Elias. Quando Eliseu disse para ele: eu quero que você tenha, Eliseu não olhou para Elias com um olhar ou uma cobiça mundana ou carnal. Ele olhou e disse: Elias, eu quero o que você carrega. E Elias disse assim: olha, você está pedindo uma coisa difícil, mas você vai ter. Para muitos existe uma dificuldade. Quantos líderes existem que eles não querem que o seu liderado cresça? Quantos empresários que vêm, que tem um funcionário potencial, e eles mandam o funcionário embora, porque consideram o cara uma ameaça, ao invés de dar mais um espaço para ele. Quantas mães estão aqui hoje que você está disputando com a sua filha adolescente, que é a mais bonita da casa?
Quantos pais estão aqui que seu filho começa a crescer, ganhar um dinheirinho, começa a ter um diploma que talvez você não teve, e você começa a ficar inimigo do seu filho? Ao invés de abraçar seu filho, honrar seu filho, acreditar que Deus tem um propósito na vida do seu filho também, acreditar que ele pode ser maior que você, e você um dia poder sentar e falar assim: glória a Deus, meu filho cresceu tanto que hoje ele paga a minha conta. Aleluia, eu quero isso para a minha vida. Quem está comigo aqui, Lagoinha? Quando Eliseu olhou para Elias e disse assim: eu quero o que você tem, Elias não reteu. Elias disse assim: é difícil, mas você vai ter. E o que Eliseu recebeu foi uma porção dobrada. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Chegou a nossa vez. Chegou uma vez de unção dobrada. Não retenha, creia no liberar de Deus, creia no fluir de Deus, creia nesse liberar poderoso de Deus sobre a nossa vida. Creia, Lagoinha. O reino de Deus é formado, nós somos formados para gerar pessoas maiores que a gente. Os nossos filhos precisam ser mais crentes que a gente. Eles têm que ser mais crentes que a gente. Passa muito rápido, passa muito rápido. Hoje eu com 41 anos, eu olho e falo: cara, está passando muito rápido. Tem alguém comigo aqui no meu time? Está voando. Quando a gente começa a ter que escolher o que come, meu irmão, é muito triste. Quem lembra daquele período que você comia o que queria, não queria saber de mais nada? Aleluia. Agora tem que olhar tudo que come, olhar e falar: pode, não pode. Eu falo: oh, Jesus, tem misericórdia, Pai. Nós queremos que eles sejam multiplicados, que eles sejam maiores. A minha oração, querida, é que a unção que Deus te deu, cada um, você multiplique, você cresça, você floresça, você arrebente, você seja um sinal poderoso de Deus, você flua com toda a graça, com toda a unção. Elias estava dentro do fogo. Quero que você veja comigo isso. Elias estava no meio do fogo, a carruagem de fogo, roda de fogo, cavalo de fogo. Elias pega o manto e joga o manto. Ele joga o manto por quê? Olhe para mim, pega isso em nome de Jesus, não deixa nada tirar a sua atenção. Elias estava no fogo, sendo levado pelo vento. Tem churrasqueira aqui, você sabe que quando você manda o ventinho no fogo, o fogo cresce mais. Então o vento bateu, o fogo aumentou. Elias olhou para aquele manto, olhou para Eliseu e jogou o manto para Eliseu. Quando você está no fogo, meu irmão, quando você está no fogo, aquilo que você carrega tem poder de ser multiplicado. Você não pegou o que eu disse? Quando você está no fogo, você tem alegria de passar para os outros aquilo que Deus tem te dado. Quando você está no fogo, você dá, você investe, você abençoa, você acredita, você dá tudo, você entrega o manto, você fala: pega, vai, 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 vai. E aquele manto vai ter unção dobrada. Dá um brado de louvor se você crê nisso aqui. Aquele manto vai ter uma unção dobrada. Eu creio sobre a nossa geração. Nós somos uma geração que não vamos abandonar o caminho, mas vamos andar no caminho da unção que a gente respeita, até chegar um ponto que a gente vai estar do lado daquela unção, até chegar um ponto que a gente vai estar íntimo daquela unção, e até chegar um ponto que aquela unção vai ser derramada plenamente sobre nós, e ela vai ser maximizada, ela vai ser dobrada, porque o milagre que Elias terminou o ministério foi o primeiro milagre que Eliseu começou o ministério. O milagre máximo que Elias realizou foi o início dos milagres que Eliseu realizou. Nós estamos debaixo do melhor momento da nossa vida. Chegou a minha vez. Fique em pé no seu lugar se você crê nisso. Chegou a minha vez, chegou a sua vez. Nós vamos dizer isso, essa chama vai queimar, esse manto virá sobre nós. Eu creio até o final desse ano você está mais crente, a gente está mais crente, a gente está mais cheio de Deus, amém? A gente está mais cheio do fogo do Espírito Santo. Essa canção que nós vamos cantar agora, nosso time de louvor compôs essa canção, fala dessa chama, fala desse ardor, fala desse fogo. Eu te convido a erguer
ergue as suas mãos o mais alto que você pode. E a gente vai dizer isso: Senhor, vem sobre nós com essa chama, com esse fogo. No meio do fogo eu libero o manto. No meio do fogo eu libero a unção. No meio do fogo eu fluo na tua graça. No meio dessa chama há uma multiplicação da tua glória. Vamos erguer as suas mãos e vamos adorá-lo. Se você crê nisso, Lagoinha.